Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez. Obrigado. Nos reunirmos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo para tão somente ouvirmos a sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Damos boas-vindas à nossa irmã Lourdes, que está nos visitando mais uma vez. Que o Senhor possa continuar te abençoando, como esperamos que Ele também continue nos abençoando e também nos fale a ambos nesta noite, através da sua santa palavra. Damos também boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor e Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Nós estamos falando sobre o tema Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus tem falado grandes coisas para nós dentro deste tema. Tem nos ajudado a compreendermos certas coisas. E como aprendemos hoje pela escola dominical, grandes coisas tem feito o Senhor por cada um de nós. A principal obra de Deus, quando é feito depois da salvação, a redenção, para cada um de nós, é quando Ele pode abrir os nossos olhos para ver o tempo em que nós estamos vivendo. Não olharmos o que aconteceu lá atrás, nem o que vai acontecer lá na frente, mas olharmos para o que está acontecendo neste momento. É isso que o inimigo tem buscado, atirar a atenção das pessoas nisto, porque a pessoa se firma ao que passou ou se firma no que vai acontecer, esquecendo do que está acontecendo hoje. Assim aconteceu em cada determinada era, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, e tem sido desta forma, em todo o tempo. Por isso que a palavra de Deus nos traz uma razão para que possamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Quais são as escrituras prometidas para hoje? O que Deus quer de nós hoje? O que Ele está requerendo de nós hoje? Ele não pode requerer de nós hoje construirmos uma arca, porque Ele não há de destruir a terra com água. Ele não está requerendo nós tomarmos uma multidão e sair peregrinando como Israel saiu lá do Egito, atravessando o deserto e andando para entrar numa terra prometida. Embora isso nós vemos no campo espiritual que isso está acontecendo. Mas então o que Deus requer para nós hoje? O que Ele está pedindo? O que está predestinado, prometido nas Sagradas Escrituras e que está se cumprindo, que nós não podemos fechar os olhos para isso. Se nós não sabemos, precisamos buscar, a entender o que Deus está requerendo hoje, como Deus está trabalhando hoje, qual é a forma dele falar, quem Ele está usando para falar. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações e nos ajude a entendermos isto. Nós vamos ler aqui em São Mateus capítulo 16, São Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele perguntou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Nós precisamos entender, o Filho do Homem é um profeta. Então ele perguntou: quem dizes vós ser o Filho do Homem? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é isso, aquilo, mas não conseguiram enxergar ele. Aí ele veio e perguntou de novo. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Então foi uma pergunta mais direta. E Simão Pedro respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Nós sabemos que esta pedra
que ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós sabemos que pedra é revelação. Pedro soube quem era Jesus, expressou isso, externou naquele momento. Muitos andavam com ele, caminhavam com ele, comiam com ele, viram os milagres acontecendo, mas não sabia quem era ele. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Antes de orarmos, eu gostaria de pedir uma intercessão de toda a igreja em favor de uma família benquista de nós, e o pai dessa família já partiu há uns anos, e aqui mesmo, aqui no local de reunião, temos várias coisas feitas por ele. Eu estava hoje lembrando, quando fomos para construir esse primeiro muro aqui, estava ele aqui nos ajudando. Não, Deus não o chamou para entender o que nós estamos entendendo, mas era uma pessoa que estava sempre de prontidão, né, de fazer alguma coisa para a obra. O que tivesse que fazer, ele fazia, que era o conhecido Bill, né, Benedito. Já partiu há muitos anos, há uns anos atrás. E aí ficou a sua esposa e seus 3 filhos. E hoje pela manhã, enquanto estavam na escola dominical, a sua esposa foi acometida. Pelo que chegou até nós, o mesmo caso dele, foi um infarto, né? E agora ficou os 3 filhos órfãos de pai e mãe, né? Então eu peço oração por eles, né? E que eu sei, não é fácil, eles passaram a perca uns tempos atrás, a perca do pai, né? E agora perderam a sua mãe hoje pela manhã, né? Então, por ser uma família benquista da gente, eu gostaria de pedir a intercessão de todos vocês. Acho que o corpo já está sendo velado ali na capela, né? E creio que o sepultamento será pela manhã, né? Mas para que Deus possa ajudar esses jovens, né? Eu creio que já estão maior de idade, mas todo o tempo foram dependentes ali daquilo. Tiveram que aprender na marra a viver, a tomar responsabilidade, né? Então não é uma experiência que não desejamos a ninguém, a perder o seu pai ou a sua mãe, né? Então peço à igreja a intercessão por eles, para que Deus possa ajudar esses meninos em dar, né, um alento para eles, e que eles possam se encaminhar no caminho do Senhor. Estiveram, congregaram um tempo, depois não conseguiram, né, não conseguiram se firmar. E a gente sabe que não é de quem quer ou daquele que corre, é daquele que foi predestinado. Mas mesmo assim o profeta disse que Deus tem um bom lugar para essas pessoas, né? Aquelas pessoas que amam a obra, aquelas pessoas que não medem esforço para fazer alguma coisa, né? Então ele foi uma dessas pessoas, né? Nunca mediu esforço. Então eu sei que Deus tem um bom lugar para ele. Não estou dizendo que ele será um rei lá, mas essas pessoas nós poderemos interceder, dar a eles vida eterna lá na frente, desde que não blasfeme contra a palavra do Senhor. Então lá terá o julgamento do trono branco e ali será julgado. E o profeta vem e nos diz: Deus tem um bom lugar para os bons médicos, né? Jesus também diz: aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, ele não perderá o seu galardão. Quantas pessoas têm sido abençoadas por poder te abençoar? Você às vezes não entende, fala mal do seu patrão, e ele é abençoado por muitas vezes te dar um emprego, te prover a forma de você ter o sustento da tua família, e ele está sendo abençoado. A sua permanência ali é uma bênção para ele, os negócios dele, tudo. Nós precisamos entender isso. Na escola, com o professor, tudo, né? É uma bênção a qualquer um que puder dar um copo de água a um dos pequeninos. Então, seja agradecido. Sempre diga isso, seja um abraço, seja um que uma pessoa ofereça a você de gratidão, né, uma ajuda. Às vezes a gente ficamos acanhados em receber uma ajuda, né, e às vezes vem naquele lado, né, será que não é Deus que induziu a pessoa a fazer isso, para que ele possa granjear algo lá do outro lado? E às vezes o nosso orgulho, o humanismo, não, eu não quero, eu não aceito, eu não preciso. Você acaba retirando a bênção daquela pessoa ser abençoada, né? E o Senhor nos ajude a entendermos estas coisas, amém? Então vamos orar juntamente com nossos irmãos através da internet. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade e infinita misericórdia.
por nos dar um dia na Tua presença, meditando naquilo que ouvimos pela manhã. E agora, Pai, estamos aqui novamente, nos aproximando da Tua presença, com gratidão em nossos corações, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Ó Deus bendito, te damos graças por abrir os nossos olhos, para ver o tempo em que nós estamos vivendo, e aquilo que Tu estás requerendo de cada um de nós. Ó Pai, levantamos nossas mãos agora com toda a igreja, em favor daquela família, ó Pai, na qual aqueles meninos perderam um tempo atrás o seu pai, uma pessoa que sempre teve amor pela sua obra, e agora perdeu também a sua mãe. E nós sabemos que, não sabemos o que há de acontecer com eles, mas sabemos que Tu estás ali, ó Pai, ajudando eles, pela intercessão de cada um de nós. Tu possas dar o consolo, o alento a eles, ó Deus bendito, deste momento tão difícil, que é a perca de uma mãe, ou de um pai, ou de um parente. Ajuda eles, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa ser o consolador de suas vidas, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, e por tudo que Tu has ainda de fazer. Nós pedimos, cura os enfermos e liberta o cativo. É a nossa oração. E Tu possa partilhar o pão da vida para cada um de nós nesta noite. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A irmã Audrey vai louvar ao Senhor? Não? Não, né? Nós vamos cantar ao Senhor um cântico. Sempre cantamos um louvor após a oração. Que todos possam cantar. E assim nós queremos continuar dentro desse tema. Cristo é o mistério de Deus revelado hoje. De tal maneira, amor que conquistou para sempre o pecado, a enfermidade, conquistará divergências na igreja, e tudo que for diferente dele, divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, mas a graça soberana chegar, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, mas a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino, e assim terás paz no vale. Deixe esse amor soberano projetar em você, amor que conquista as feras, tudo, tudo. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado,
viverás em uma atmosfera consoladora, suave. Teu coração estará em constante oração, com amor profundo por cada irmão. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos hoje pela manhã e desde ontem, há uns cultos que adentramos dentro desse tema, Cristo, o mistério de Deus revelado, e nos mostrando a necessidade da revelação, entender. Hoje pela manhã nós lemos Hebreus, disse pela fé, que é revelação, os mundos foram criados, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, e tudo, nós enumeramos ali. E na conclusão ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Revelação. Qual é a revelação do tempo que nós estamos vivendo? Quando nós paramos, há uma expectativa do mundo total numa vinda do Senhor. Todos estão esperando essa vinda do Senhor. No entanto, ele disse que ele viria de surpresa. Haveria uma vinda secreta. E aqui nós olhamos através das Sagradas Escrituras e a própria palavra que estamos estudando, o tema Cristo, o mistério de Deus revelado, que as pessoas estão esperando nitidamente conforme a carne e o sangue. E hoje ficou bem claro isso. A escritura que nós lemos agora de São Mateus 16, ele nos falou, quando ele perguntou a Pedro, quem diz vós ser o filho do homem? Perguntou aos homens, Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles nos dizem que é João Batista, outros dizem, Jeremias e tal. E aí ele disse, e vocês, quem diz vós que eu sou? Porque o Filho do Homem estava ali diante deles. E eles não estavam atentados para aquilo. Eles não estavam atentando para aquilo. Jesus ali em carne humana, o próprio Deus, não é a segunda pessoa da Trindade. Era o próprio Deus, a divindade corporizada ali, num corpo chamado Jesus. Por isso que ele pôde dizer a Felipe, eu e o Pai somos um, porque estava ali. Eu não faço que o Pai não mostrar para mim. Não sabeis vós que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eles não conseguem entender as três manifestações de Deus, que Deus ele se manifesta da forma que ele deseja, mas ele tem corpo, alma e espírito. A manifestação de Deus hoje através do Espírito, durante as eras, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Também ele teve como filho do homem, no corpo chamado Jesus, era o próprio Deus manifestado ali, porque pediram, mostra-nos o Pai. Ele diz, tanto tempo que estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Aí vem os estudiosos da teologia e vem dizer, não, mas Jesus era o Filho de Deus, porque a Bíblia que está dizendo que ele era Filho de Deus. Mas por que ele não olha quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Eles não conseguem encaixar alguma coisa. Por quê? Porque eles só conhecem através da carne e do sangue. Mas quando Pedro teve a revelação, Jesus dá aqui, vamos entender. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque carne e sangue não te revelou.
mas meu Pai que está nos céus. Então, quando as pessoas olham, falam, por exemplo, eu encontrei uma vez uma pessoa pregando, eu era menino, mas nem estava no ministério, e aí a pessoa diz assim, não, porque não pode comer rã, porque em Apocalipse diz que saía da boca da besta 7 espíritos como a rã. Eu disse, mas o Apocalipse, eu criança, eu disse, mas o Apocalipse não é um livro simbólico? Então a água que nos dá a vida eterna, aquela fonte de água da vida eterna, então é uma fonte, então vamos coçar onde está essa fonte, para nós beber essa água e ficar com vida eterna. Não sabe você que o Apocalipse é um livro simbólico? Mas ela disse não, que não podia comer rã, porque saíam 7 espíritos parecidos com a rã, está escrito na Bíblia, em Apocalipse está escrito mesmo. Então eles conhecem aquilo que está ali na letra e permanecem daquilo. Quando Jesus disse que ele viria nas nuvens, aí estão esperando Jesus vindo, batendo asa, com as mãos abertas e os anjos batendo asa, e todo olho vai ver e vai dizer, não, a gente é Jesus, e aí eu vou subir no arrebatamento. Mas ele não disse que ele viria dessa forma. Ele disse que a vinda dele seria como ladrão. Aí ele exorta ainda e diz, olha, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão havia de vir, ele não dormiria. Ele permaneceria, vigiaria para que o ladrão não viesse minar a sua casa. Está escrito lá em São Mateus 24. Então por que você não compreende que a vinda do Senhor seria uma vinda secreta? Mas se há uma vinda secreta, precisamos entender esses segredos. Então você olhando nas Sagradas Escrituras, os últimos segredos a quem seria revelado, seria na voz do 7º anjo. Você não vai encontrar em lugar nenhum mais na Bíblia, além de Apocalipse 10:7, onde tem algum mistério para ser revelado. Todos os mistérios de Deus seriam revelados mediante a voz do 7º anjo, a mensagem do 7º anjo. E quando se fala 7º anjo, aí a pessoa novamente vem o conhecer da carne, sangue e carne. Aí ele, na mente dele, cria aquele homem grande, 3 metros de altura, vendo batendo asa. É assim que eles veem. E no entanto nós olhamos na Bíblia anjos em carne humana, como homens. Vou dar um exemplo. João Batista. João Batista foi um anjo. Foi um anjo ou não foi um anjo? Está escrito lá em Malaquias, capítulo 3. Eis que vos envio o meu anjo diante de mim, preparará o caminho, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Era um homem rústico, sem meias palavras, bruto, no nosso linguajar diz aqui, sistemático, né? Bruto e sistemático. Não tinha, com ele não tinha conversa, meia conversa, com ele era conversa reta, o papo era reto. Não estava para agradar ninguém, não veio através de sistema religioso. Embora ele viesse de uma linhagem sacerdotal, e se ele seguisse a linhagem sacerdotal dele como o sistema do mundo, o sistema estabelecido ali, ele era para estar no templo lá, do lado de Caifás. Porque o pai dele fazia parte do sacerdócio. Mas ele não. O pai dele foi tirado de cena, foi recolhido por Deus, sua mãe. Ele foi para onde como menino? Para o deserto. E começou a pregar a sua palavra, usando a natureza, os simbolismos da natureza. Diz, o machado está posto na raiz da árvore, aquela que não produzir fruto, será cortada e lançada fora. Ele está dizendo o quê? Que a pessoa que não produzisse algo para o reino de Deus, ela seria tirada. Mas aquela que produzisse, ele diz, mas a árvore que produzir mais, ela vai ser podada, ela vai ser cortada, limpada para que possa produzir mais. E aí nós entendemos que a pessoa que produz alguma coisa para o Senhor, Deus vai limpando ela, vai fazer uma poda, tirando aqueles excessos, aquilo que suga a vitamina. A natureza te mostra o espiritual. Eu não entendo muito de botânica, mas disse que uma árvore, quando tem aqueles brotos embaixo, ela não desenvolve em cima, porque os brotos sugam toda a seiva da árvore, não deixa subir para cima. Aí você tem que podar aquelas coisas,
para que realmente a seiva possa subir e produzir bons frutos. Então, João tomou esses exemplos para trazer o Evangelho, preparando o caminho do Senhor, e o próprio Senhor Jesus, em São Mateus capítulo 11, mostra quem foi ele. Revela, esse foi quem está escrito lá, que João, o anjo preparando o caminho do Senhor. E mais, ele disse ainda, foi um anjo e era o Elias também. Então, quando nós olhamos a Malaquias 4, diz, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o último grande terrível dia do Senhor, então Deus também teria que usar um profeta nesse tempo final. E seria um anjo também, porque seria o Apocalipse 10:7. Então, dito isso, a partir daí, então nós entendemos que devemos encontrar, então, para você saber os segredos de Deus, para você saber como se daria a vinda do Senhor, os mistérios seriam revelados através da voz do sétimo anjo. Uma mensagem, uma trombeta. Como é bom, né? Sempre reviver isso, né? Isso está lá no âmago da nossa alma. Está lá estabelecido. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O anjo veio, manifestou, cumpriu o seu ministério, abriu os selos, amém? Foi recolhido, ficou alguma coisa para ser revelado? Eu não creio que tenha ficado alguma coisa. Eu creio que tudo o que necessitamos já foi revelado. O que cabe a nós é nos aproximar de tal forma na presença de Deus, nos render de tal forma na presença de Deus, que o Espírito Santo possa se entronizar dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo entronizando dentro de cada um de nós, ele vai abrir o nosso entendimento, e aí nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós vamos compreender o que está escrito ali, como nós vimos os selos, em Apocalipse, em São Mateus 24, os selos abertos. Como nós vimos aqui, porque carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus. De ontem para hoje, veja o quanto essa declaração ficou mais forte para você. A carne, aí o profeta bateu aqui na Bíblia. Só conhece aqui da carne, mas não consegue entender lá de cima. Foi isso que nós lemos aqui ou não foi? Foi isso que nós lemos e falamos ontem, falamos hoje. Nós lemos ontem, lemos hoje. Aqui. Não anotei aqui, irmãos. Aqui, o 243. Pedro o vira em carne, mas não o conhecera pela carne. Pedro o vira em carne, mas não o conhecera pela carne. Porque Jesus assim disse, a carne e o sangue não revelaram isto a ti. Mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti. Nem a própria presença de Jesus ali não revelou isso a ele. Mas meu Pai que está no céu revelou a coisa a ti, porque Ele é a palavra de Deus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro não conheceu pela carne, o homem andou com ele e o tocou e tudo mais. Paulo não conheceu Jesus na carne, no entanto, ele o reconheceu, ele o viu, na coluna de fogo. Quem é Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então hoje, aí nós nos detivemos bem aqui, no 284. Ele diz assim, esta é a razão porque eles estão cegos. O mesmo como foi nos dias de Cristo estava aqui na terra, sobre a terra. Você vai falar de uma vinda do Senhor hoje e eles não conseguem compreender. Quando falamos sobre São Lucas 21, que o Filho do Homem virá numa nuvem, com poder e grande glória, que a figueira tinha que reverdecer, a figueira reverdecendo, acautelai-vos, prestar atenção aí, porque não passaria essa geração sem que estas coisas acontecessem. A figueira reverdecendo, nós sabemos que é Israel. Israel ocupou a sua terra em 47,
1947. Então, se Israel ocupou sua terra em 1947, ele diz, não passaria esta geração. Uma geração é 40 anos. Então, teria um prazo de 47 até 77. O profeta chegou até a falar isso. Ele não disse isso? Ele diz, eu não digo que o Senhor me disse. Ele foi bem categórico nisso. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Mas eu predigo que, por volta de até 77, a vinda do Senhor tem que se cumprir. Por quê? Porque ele estava vendo que a figueira já estava na sua terra natal. Então aí nós temos que entender o processo da vinda do Senhor. Ele veio numa vinda secreta, aleluia. Eu vi essa vinda secreta. Aleluia. Tem mais gente que vira essa vinda secreta. Porque ele veio conforme ele prometeu em Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. Aí ele vem e diz, olha, durante as eras, ele foi o Filho do Homem aqui na terra, andando no corpo chamado Jesus. Depois, morto, ressuscitou, sentou-se ao céu, enviou o seu Espírito. Então, durante as eras, ele foi filho de Deus. E no milênio, ele será filho de Davi. Mas, no entremeio, entre filho de Deus e filho de Davi, no final ali, ele conclui o seu plano como filho de Deus, desce novamente como filho do homem. Aí entendemos manifestação do Filho do Homem, São Lucas 17:30. Ele vindo numa nuvem. Qual foi a nuvem? 28 de fevereiro de 63. Em que a ciência diz, algo sobrenatural aconteceu. Eles não sabem, mas eles sabem que é algo sobrenatural. No Tucson, Arizona, 28 de fevereiro de 1963. A revista Life, uma grande revista a nível mundial, tirou a fotografia e enviou para todo mundo assim, uma nuvem misteriosa apareceu no céu. Vieram consultar a um profeta. Vieram perguntar ao profeta. O pai da rainha Elizabeth procurava o profeta, porque os reis consultavam o profeta. E os cientistas vieram perguntar ao profeta. Que homem era esse que os cientistas vinham consultar com um homem que não tinha sua 5ª série? Que homem é esse? Ele tinha que ter alguma coisa especial. Os cientistas vieram perguntar a ele o que era aquela nuvem. O que o senhor entende que é essas nuvens? Ele disse, eu não disse nada para ele, mas para vocês eu digo. E aí vocês leram lá, ao nascer do sol, parágrafo 5 ao 11. É Cristo. Está lá declarado. Então ali começa o processo da segunda vinda de Cristo. Então já é uma realidade. Não é algo que está por vir, algo que está por acontecer, é algo que já aconteceu. Mas as pessoas estão esperando aparecer aí na nuvem e vindo. Quem foi que viram Jesus subindo? Atos 1. Quantas pessoas viram Jesus subindo? Em Atos 1, em voo de uma nuvem? Pouquíssimas. Poucas pessoas. Podemos colocar um número aí, uns 500 pessoas, mais ou menos, que viram. Porque dali eles foram para o aposento alto, para esperar ele voltar, porque ele disse que ele voltaria. E aí foram 500, e aí, naquele período da descida de vinda do Filho de Deus, o Espírito Santo, uns foram voltando para trás, porque eu deixei o meu gado lá, porque minha casa ficou sozinha, eu vou voltando, eu tenho que buscar meu negócio não pode ficar parado, e estamos aqui esperando, orando, esperando, mas nada está acontecendo, então vamos embora, eu vou ter que voltar, eu vou ter que voltar, tá? E começou a voltar para casa, e aí o que aconteceu? Permaneceram 120, dos 120, foram coroados com o Espírito Santo ali, e o próprio anjo que diz, do jeito que vocês estão vendo Jesus subir, ele virá em volta de uma nuvem. Agora, quantos veriam Jesus vindo na nuvem, irmãos? Se lá na primeira vinda foram poucos vendo ele subir, podemos colocar 500. Porque foram ou não foram 500 para o aposento alto? Foram? 380 voltaram para trás. Foram para lá para esperar, mas começou a demorar demais para eles. Eles começaram a voltar para trás, para uma coisa ou outra.
Permaneceram 120. Foi na descida do Espírito Santo, Atos 2. Aí vocês vão ver como que o Espírito Santo desceu, tudo ali, registrado em Atos. Então a coisa está diante dos nossos olhos, mas as pessoas estão cegas. Cegos. Ele veio e nos mostrou aqui sobre a mulher samaritana. A mulher do poço de Samaria, em São João 4, versículo 15 ao 16. Aquela mulher que tinha 5 maridos e o que ela estava vivendo não era marido dela. Devia ser marido de uma outra mulher, então ela estava vivendo erroneamente. No entanto, Jesus veio e se revelou para ela. Vai pegar uma mulher dessa e colocar dentro de uma igreja. Essa mulher não tem salvação, essa mulher vai para o inferno. É assim que muitas igrejas fazem. Não, essa mulher não tem salvação não. E no entanto, Jesus foi para quem? Foi à busca daquela mulher. Ele pôde se desvelar para aquela mulher. Ele diz, eu sou o que falo contigo. Mais na frente, nós encontramos os fariseus, os sacerdotes, lá do templo. Eram homens com vidas libadas, ninguém podia acusar, nem somente a eles, mas a sua geração toda. Ninguém podia levantar nada, falar nada deles, porque eram de retidão total. Não tinha nenhum erro na vida deles. E no entanto, Jesus chamou eles de filho do diabo. Olha como que é, parece que o negócio vai diferente, né? O que o homem acha é uma santidade, o que o homem acha não, que esse está mais perto de Deus. Jesus veio para aqueles que realmente estavam doentes do pecado. Aqueles que estavam em dificuldade de viver uma vida cristã, aquele que realmente tem uma dificuldade, que está ali, mas Senhor, tenha misericórdia de mim. Não publicano, né? Fariseu, né? Fariseu e o publicano. O fariseu, ó Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo na tua presença, olha para mim. E o publicano lá, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, me dê força para vencer. Esta é a razão porque eles estão cegos. O mesmo como foi nos dias que Cristo estava sobre a terra. Ó, que coisa! Eles cambaleiam da mesma maneira. Eles disseram, ele é Belzebu. Essa mensagem aí não é nada. Eles viram que ele podia fazê-lo. Deste modo, eles disseram, ele é apenas ele é um filho ilegítimo. É um sujeito meio estranho, ele apenas está possuído por algum demônio. Ele é um samaritano ali, e ele tem um diabo nele. Assim é como eles fazem. Assim é como ele faz isso. E Jesus disse, a coisa mais séria do que pode imaginar. Jesus disse, olha, eu vos perdoarei por isso. Quando eles chamaram Jesus filho de prostituta, quem chamou Jesus filho de prostituta? Não eram pessoas pecadoras, não. Não eram os bêbados, as prostitutas, que assim eles diziam, ó, aquele que dizendo, ó o povo que está andando com ele. É um povo de má fama. Mas quem chamou ele de filho de prostituta foi os líderes religiosos daquele dia. E Jesus disse, eu vos perdoarei por isso. Veja, chamando a palavra de Deus, as obras de Deus, de um espírito mau. Ele disse, eu vos perdoarei por isso. Porém, um dia, o Espírito Santo virá, e uma só palavra contra ele nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, ou naquele grande dia, isso não será perdoado. Deste modo, vocês vejam, isso está escrito claro na Escritura. Não entende? É melhor ficar quietinho, não fale nada. Use a prudência de Nicodemos, né? Não, perdão, Nicodemos? Não, Gamaliel. Use a prudência de Gamaliel. Disse, olhe, esses dias surgiu um homem aí, dizendo que era filho de Deus também, e levantou disso e aquilo, saiu anunciando e tal, e você viu que, do jeito que apareceu, foi embora. Vamos deixar esse Jesus também quieto aí, porque vai que nós não sejamos achados lutando contra Deus. Se não for de Deus, vai acabar. Por que eles não atuam assim com a própria mensagem hoje? Não vamos falar nada, deixa que
Se for de Deus, bem, se não for de Deus, vai se acabar aí. Mas não, são ousados para falar mal da palavra, da manifestação do Filho do Homem. São ousados para falar mal de Deus. Mas é o mesmo Espírito, é Satanás, não são as pessoas. É Satanás, é o mesmo Espírito. Ele só muda de corpo, mas o Espírito é o mesmo. Então, quando as pessoas chegam neste dia, não importa quão intelectual ou quão grande denominação elas pertençam, estão condenadas. Elas têm de estar, elas têm blasfemado do Espírito Santo, chamando-o de santo rolador. De alguma outra coisa que tinha um nome de mau gosto, ou algo assim, e a igreja de Deus teve que aguentar isso o tempo todo. Até mesmo Paulo, diante de Agripa, disse, no caminho em que é chamado heresia, a qual significa louco, este é o caminho em que eu adoro ao Deus dos nossos pais. Pode ser chamado por heresia, de quem quer que seja. Paulo também foi confrontado da mesma forma. Este grande erudito intelectual teve de chegar a este ponto, no caminho que é chamado heresia. Por quê? Isso foi revelado a ele. Aquela coluna de fogo pairando sobre ele, diante dele, disse, eu sou Jesus, o grande Deus, que esteve lá no deserto com Moisés, eu sou ele, e dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo, ali de pé, soube que a vida estava se pondo em perigo. Ele disse, o caminho que é chamado heresia, este é o caminho em que eu adoro a Deus. Aleluia. Ao Deus de nossos pais. Fui chamado disso porque foi revelado a ele. Foi chamado disso porque foi revelado a ele qual era a grande verdade de Cristo. Qual era a grande verdade de Cristo? Deus também tem uma grande verdade hoje, irmãos. E esta verdade não está nas denominações. Está longe do sistema igrejeiro. Pode escrever isso. Está longe. E hoje, as pessoas dizem, é uma denominação. É Jesus Cristo. O novo nascimento, revelado em você, que ele tem as preeminências para que ele possa expressar suas palavras. Qualquer coisa que ele tenha prometido nesses últimos dias, ele pode realizá-la através do seu corpo, enquanto ele opera, amém? Ele pode te usar, operar através de você. É precisamente a palavra de Deus manifestada. Notem, está bem. O mesmo como nos dias de Cristo, Deus retém as chaves dessa revelação de Cristo, Ele mesmo, vocês creem nisto? Amém? Escolas de teologia jamais podem encontrá-la. Jesus assim diz, se vocês desejam ler isto agora, em São Mateus de 11, 25 a 27, graças te dou, ó Pai, Deus dos céus e da terra, que tu ocultaste isso dos olhos dos sábios e entendidos, e o revelaste aos pequeninos, tal como aprenderiam. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Eu não me importo. Olhe para aqueles eruditos daquele dia, aqueles judeus, homens muito distintos, suas organizações, fariseus, saduceus e herodianos, e o que quer que eles pudessem ser, vem, todas as suas grandes organizações. Jesus diz, vós sois cegos, vós guias os cegos. Olha, hoje seria diferente, grandes igrejas, aquela coisa tremenda, né? Grande sistema, lugar sublime, que te impacta quando você entra ali. Qualquer um pode olhar daquilo e dizer, nossa, Deus está aqui, porque é sublime. Como não vai ser um negócio tão sublime desse? Aí você vai lembrar lá no início da Bíblia, em Gênesis, a mesma situação. 2 altares. O altar de Caim é a coisa mais linda. Os melhores frutos, as melhores flores, e um altar é a coisa mais linda. Qualquer ser humano cairia diante daquele altar para adorar.
e diria: realmente este é um altar que Deus merece. No entanto, você olharia para o altar de Abel, o que teria ali? Um animal morrendo, sanguentado, o sangue escorrendo. Que coisa mais horrível! Um animal inocente balindo e o sangue escorrendo. Quanto mais ele balia, o coração acelerava e o sangue jorrava. Então você olhar para uma cena dessa, que cena terrível. E no entanto, o que agradou a Deus? Aquele altar bonito ou aquele altar em que havia uma revelação? Um altar de sacrifício. Então não se engane com coisas bonitas, não, irmão. Não se engane com coisa linda. Não se encante com coisa linda, se encante com a palavra. Olha o que a palavra está dizendo sobre isso. Que adianta um lugar muito lindo, uma igreja muito bela, pode folhear ouro, isso aqui, e não tem nada da palavra. Não pregar o que é a verdade. Nada sabem do que Deus está fazendo hoje. É Jesus Cristo, um novo nascimento, revelado em você, que Ele tem as preeminências, para que Ele possa expressar as suas palavras, e qualquer coisa que Ele tenha prometido nesses últimos dias, Ele pode realizá-la através do seu corpo, enquanto Ele opera, amém. É precisamente a palavra de Deus manifesta. Olhem para aqueles eruditos daquele dia, aqueles judeus, homens, muitos distintos, suas organizações de fariseus, saduceus, herodianos, e o que quer que eles pudessem ser, vem, todas as suas organizações, suas grandes organizações, e Jesus diz: vós sois cegos, vós guiais os cegos, bem falou de vós Isaías, tendes ouvidos e não podeis ouvir, e olhos e não podem ver. Às vezes você liga isso aqui só com um católico, porque o católico adora uma imagem, porque ele ora para aquela imagem, e o protestante está no mesmo balaio, está na mesma situação. Bem falou vós Isaías, tendes ouvidos e não podeis ouvir, olhos e não podem ver, porque Isaías disse isso no Espírito. Portanto, o Deus do céu nos tem cegado os olhos. Estais fazendo como Eva fez, aceitando o lado intelectual, e não conheceis nada do Espírito de Deus. Portanto, não cairão todos eles na cova, ambos, o guia e o cego também? O guia cairá com o cego, porque ele é cego também. O guia cai, que é cego, guiando o cego, ambos caem na cova. E só Deus, aleluia, e só Deus retém esta chave. Só Ele. Ele expressou a mesma coisa numa escritura anterior ali, ainda agora, quando ele disse: quem diz os homens ser o filho do homem? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. A carne e sangue nunca revelaram isto a ti, meu Pai que está nos céus. Sobre esta revelação aqui, somente edificarei a minha igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Vem? Agora vocês vêm? Amém. Deste modo, portanto, não há escola, nem teólogos, nem ensinamentos da Bíblia entre qualquer escola que conheça algo sobre ela. Eles não podem conhecer nada sobre ela. É impossível que eles saibam algo sobre isso. Deus tem escondido os sentidos de conhecê-la dos próprios mestres selecionados e tudo mais. Os teólogos vão lá, colocam Deus três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Usam títulos no batismo em vez de usar o nome. Aí tem outros que vão um pouquinho mais, né? Vai um pouquinho, vendo? Fala o nome, mas depois volta aos títulos. Que na verdade o que é professado em cima da pessoa é os títulos. Cego guiando cego, ambos vão cair no buraco, disse Jesus. Você não encontra nenhum lugar na Bíblia em que os apóstolos tenham executado o batismo dessa forma. Mas a igreja diz que está certo. A grande denominação diz que está certo. É cego guiando cego, ambos vão cair no buraco. Deste modo,
Portanto, não há escola, nem teólogos, nem ensinamentos da Bíblia entre qualquer escola que conheça algo sobre ela. Eles não podem conhecer nada sobre ela. É impossível que eles saibam algo sobre isto. Deus tem escondido os sentidos de conhecê-la dos próprios mestres selecionados e tudo mais. É um assunto individual e pessoal com a pessoa, que Cristo é revelado a elas. A revelação é indivíduo, irmãos. Ela é individual. Não é grupo. Não vai ser salvo toda a igreja aqui. Vai ser salvo indivíduo. A igreja, que é você. Se você diz, ele tem sido revelado a mim, e então a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, esta mesma vida que está nele, não produz a si mesmo em você, então você tem obtido a revelação errada. Se as características não estiverem demonstrando, as características têm que estar aí. Se eu inserisse a vida de uma abóbora moranga na vida de uma pereira, ela daria abóboras moranga. Pelos seus frutos os conhecereis. Exatíssimo. E se o primeiro que você produzisse uma árvore, uma videira, e ela produzisse um cacho de uvas, e o primeiro broto que ela produzisse trouxesse uvas, o seguinte broto trouxesse limões, e o seguinte trouxesse peras, e o seguinte trouxesse maçãs, há algum tipo de negócio enxertado ali dentro, que está dando a sua própria vida. Cada denominação dará a vida de si mesma. Cada denominação dará a vida de si mesma. Por isso que ela diz assim, olha, nós estamos certos, o outro está errado. Nós que vamos ser salvos, o outro está condenado. Cada denominação dará a vida de si mesma. Porém, se a vinha original alguma vez produzir um outro broto, ela dará uvas como ela fez na primeira vez. Aleluia. E se a vida de Jesus Cristo, alguma vez produzir um outro corpo de crentes, ela dará o fruto que a primeira deu. Eles escreverão um livro de atos atrás disto, porque ela será a mesma vida. Vê o que eu quero dizer? Você simplesmente não pode fugir disto. É a vida de Cristo em você, que foi injetada em você, pelo próprio Espírito Santo, vivendo a sua vida através de você. Cegos, guias de cegos. Notem, Deus retém esta chave somente. Nenhum teólogo pode lhe dizer, isso não é conhecido, está escondido deles. Eles nada sabem sobre ela. Deste modo, as escolas, quando você diz, eu tenho um PhD, LLD, doutor em filosofia e em leis, respectivamente, você somente faz. Para mim, eu creio, e para Deus, e para qualquer crente verdadeiramente genuíno, isso significa que você está apenas esse tanto mais distante dali. Você apenas retrocedeu. Deus não é conhecido pela educação. Ele não é conhecido por como explicá-la. Deus é conhecido pela simplicidade e de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Vem? Não a sua teologia. É uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outras pedras não são aceitas. Outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais, mas sobre exatamente a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você com as preeminências para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida. E obras, e sinais, e maravilhas que ele fez, está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disso não é nem mesmo considerado, de modo algum. Observem, a grande revelação de Deus se desenrolando. Por falta desta revelação, é porque nós temos tantas diferentes divisões entre nós.
tanto escárnio, tanta divisão entre nós? É porque as pessoas carecem desta revelação. Veja, elas carecem desta revelação. Agora eu te pergunto, que revelação seria esta? A revelação da primeira era? A revelação da segunda era? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima era? A revelação do dia que você está vivendo. Vocês lembram que nós falamos aqui, acho que foi ontem e hoje pela manhã, eu li novamente isso. Ele diz assim, que mesmo que a vida daqueles profetas no Velho Testamento refletisse Jesus Cristo, contudo, ele deixou segredos para que fosse revelado no tempo final. Vocês lembram disso? Está nessa mesma mensagem aqui. Busque os cultos anteriores, vocês vão ver, nós falando sobre isso. Ele não mostrou tudo isso, mesmo refletindo através da vida de Moisés, através da vida de cada um dos profetas, mas ele não mostrou a totalidade. Ele não se desvelou na sua totalidade, deixando para o último dia, agora, para ele se desvelar na sua totalidade, porque seria algo que o povo não viu ainda, seria algo desconhecido. Não o Espírito Santo num homem, não é a vinda do Espírito Santo hoje, amém? Não é um Espírito, esse Espírito não pode ser coroado, como falamos hoje pela manhã, e ele foi coroado. Um Espírito não pode ser coroado. Lembra do primeiro cavaleiro do cavalo branco? Saiu sem uma coroa, por quê? Porque ele era um Espírito, e ele foi coroado depois, quando aí o espírito de Satanás se entronizou em um véu de carne. E aí, quando o início dos papados. Amém? Está na revelação dos selos, não há dúvida quanto a isso. Você vê como nós usamos a revelação dos 7 selos sempre? Em tudo. Para que você possa entender o quadro todo, você tem que entender isso. Por falta dessa revelação, é porque nós temos tantas diferentes divisões entre nós, tanto escárnio, tanta divisão entre nós, é porque as pessoas carecem dessa revelação. Então temos que estar unidos, temos que nos unir, nós falamos sobre isso aqui também na leitura anterior. Tem que se unir como? Jesus disse, como pode andar 2 juntos se não estão de acordo? Como você vai andar junto de uma pessoa que não crê, como você crê? Haverá uma incompatibilidade de fé aí. Por quê? Você não consegue falar com ele. Você vai conversar com a pessoa? Você vai falar de águia aqui em cima, e ele está lá embaixo ainda, ele nem subiu aqui, como que ele vai entender? Você vai falar de selo? Não precisa ir muito longe não, pega o irmão da própria mensagem, vai falar de selo para ele, não, isso é mistério. Ih, quantos já encontrei isso? Não, isso é mistério, não vou entrar em mistério. Vamos compartilhar, irmão, vamos compartilhar a revelação, vamos compartilhar o conhecimento. Não, mas isso é mistério, não pode entrar. Se fosse um companheirismo real, sincero. Sabe o que é um companheirismo sincero? Eu recebo tantos convites aqui, irmãos, tantos convites mesmo, para ir visitar outras igrejas, para ir pregar. Mas eu vou poder pregar o que eu prego aqui? Eu não vou poder pregar o que eu prego. Porque se eu vou pregar o que eu prego, vai trazer problema para a igreja. Ele ficaria sozinho. Está aqui, ó. Nós lemos isso hoje, o profeta citou isso. Se eu pregasse isso em minha igreja, 277. Se eu pregasse isso em minha igreja, um ministro me falou e disse, eu estaria pregando para 4 pilares na igreja. A dificuldade é tanta, irmãos, que até próprio crente na mensagem para você falar, você ir lá para falar sobre os assuntos que estamos falando, é problema. Você vai causar um mal-estar. Porque não pode se assentar, vamos sentar, irmão, você está vendo isso? Onde é que está na mensagem? Opa, irmão, vamos sentar aqui. Mas, irmão, isso aqui, mas tem, olha aqui.
Mas eles não querem. Ah, vai ter companheirismo? Não, vamos estar aqui junto, porque Deus quer que sejamos juntos. Como Deus quer? Deus quer que estejamos na palavra, na revelação. Não numa falsidade, não numa hipocrisia. Precisamos ser sinceros. Não podemos negar a nossa fé. Então, se você tem visto a vinda do Senhor, você vai negar isso? Dói teu coração quando você escuta a pessoa: não, nós estamos esperando o Senhor vir. Ainda o Senhor vai vir. O Senhor vai vir. Quizás tem alguém que está me escutando dizer: mas esse cara está doido, está falando que Jesus já veio. Uai, vamos sentar e vamos ver aqui. Eu vou mostrar pela Bíblia para você o que eu estou vendo. Esquece do presente. Eles não conseguem, sabe por quê? Porque a mente deles está tão cauterizada que eles só enxergam a forma que ele aprendeu lá no seminário dele, só o que aprendeu lá na denominação. Nunca vai, irmão. Você tem que despojar. Moisés teve que se despojar de todo o conhecimento que ele havia obtido no Egito para poder pregar, trazer a palavra, Deus usar ele. Nós já lemos isso. Paulo teve que estudar a Bíblia novamente durante 3 anos. Depois que ele viu a coluna de fogo, a pessoa pensa que Paulo viu a coluna de fogo e ele já saiu pregando. Não. Paulo foi conhecer a Jesus. Por isso que ele diz: eu não vim a vós com palavras persuasivas de homens algum, mas eu venho a vós no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E a história de Paulo diz que ele teve 3 anos. Ele ficou recluso 3 anos. Recluso, o que é? Ele ficou em um lugar estudando a palavra novamente, para ele poder ver Jesus Cristo ali. Porque ele lia, mas ele não via Jesus. Vocês estão me entendendo? Quando eu vim para a palavra, na revelação de hoje, eu fiquei muito tempo desse jeito. Só lendo, estudando. Eu tinha medo de abrir minha boca, de falar algo e achar que eu estaria falando algo de hoje e eu estaria falando algo fake news, né? Como diz o ditado. Estaria falando uma mentira. Então eu me calei e só estudando e lendo aqui mensagem em cima de mensagem. Vocês lembram? O púlpito era até virado para ali. E lendo mensagem, depois, primeiro ali dentro da sala. Depois aqui. E lendo, e só lendo, mensagem. Hoje a gente pode falar. Por quê? Uma vez já está aqui, encarnado dentro de cada um de nós. E nós não podemos falar, abrir a boca e falar do que realmente nós cremos. Então vejam aqui. Paulo, depois de sua grande revelação de Cristo, disse, no 2º capítulo de 1 Coríntios, estejam seguros de lê-lo, enquanto vocês o anotam. Observe, ele disse: eu nunca fui a vós com sabedoria. Olhem para este homem que tinha a sabedoria, mas olhem para este homem que tinha a cultura. Eu nunca fui a vós com aqueles tipos de palavras. 1 Coríntios capítulo 2, de 1 Coríntios. Eu desejaria. Bem, vamos somente lê-lo. Como podem vocês ficar de pé 1 minuto? Vamos ler somente o versículo 2. A congregação diz amém. Eu realmente gostaria de lê-lo, para que vocês não ficassem com... Isso faria com que mesmo as pessoas na fita voltassem isto. De qualquer forma, lhes daria uma chance. 1 Coríntios capítulo 2. Ouçam este grande apóstolo aqui, Paulo, o servo intelectual de Deus. Vamos olhar para cá. Eu, Paulo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria. Eu nunca disse: eu sou o doutor fulano. Está vendo? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha súplica não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Aí veja, aí está o evangelho. Está vendo? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não diz ide ensinar. Ele diz ide pregar. Em outras palavras,
demonstrai o poder, e esses sinais os seguirão. Somente ensinar não realiza isto. Necessita-se do próprio Espírito real demonstrando esses sinais. Está vendo? Ouçam isto. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Oh, que coisa! Veja, para mudar o homem, não em que eu possa invalidar por meio da explicação e dizer, ele não é o mesmo. Quando ele é o mesmo, se eu faço isso, mostra que, para mim, isso seguramente, um homem me dizer isso, mostraria para mim que ele não tem a revelação, a tríplice revelação de Deus. Está vendo? Agora, todavia em fraqueza entre vós, que sois perfeitos, não porém com a sabedoria do mundo, mas dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, veja, o tríplice mistério de Deus, oculta, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, nenhum dos sacerdotes, rabis, ou qualquer coisa, nada sabiam sobre ela, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Se conhecessem a palavra hoje, eles nunca crucificariam a palavra. E eu acuso essa geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Estão crucificando a Cristo por segunda vez. Você diz, você está errado com respeito aos rabis e pregadores ali. Quem o crucificou? Interminavelmente sem cessar, nós poderíamos ir. Leia isto, veja, até o fim, para poupar tempo, porque nós temos somente, não está ficando tarde ainda, mas nós simplesmente temos muito aqui para dizer, se o Senhor nos ajudar agora. Falta disto, agora. Paulo, este grande homem intelectual, nunca tentou expressar os seus grandes termos teológicos para as pessoas. Ele humildemente aceitou a palavra do Senhor, e ele viveu a palavra para que ela se expressasse através dele. Ele vivia tão piamente, até que elas viam a Jesus Cristo nele. Tanto, até que elas desejavam o seu lenço, para levá-lo, colocá-lo sobre os enfermos. Aí está a vida de Cristo. Agora observem, alguns dizer, bem, você vê, Elias fez isto há muito tempo atrás, estendeu a sua vara, porém, isto foi os dias de Elias. Agora, o mundo pensava assim, os sacerdotes intelectuais e coisas, e as igrejas daquele dia pensavam assim. Porém, para aqueles crentes, eles sabiam que era diferente disso. Eles viram a revelação de Cristo que estava em Elias. A mesma coisa estava em Paulo, expressando o mesmo tipo de vida, porque ele era um profeta. Ele predizia coisas que aconteciam exatamente da maneira que eram preditas. E eles sabiam que era a identificação de Deus de um profeta. Eles sabiam que ele era profeta de Deus. Você não podia fazê-los vacilar fora disto, de modo algum. Até mesmo quando eles viram Pedro predizer aquelas coisas que chegaram a acontecer, eles disseram: deixe que a sua sombra apenas passe sobre mim, amém? Esta é a igreja. Esses são aqueles que creem, sim, Senhor, foi revelado por. Ora, disse Paulo, porque eu tenho um PhD, LLD, assim por diante, eles creem em mim? Não, ele disse: eu esqueci todas estas coisas, a sabedoria do homem. Disse: eu tive de morrer, e eu o conheço no poder de sua ressurreição. É com isto que eu venho a vós, com uma demonstração do poder de Deus. A vida vivida de Cristo em você. É isso que cura as pessoas hoje. Não é trazer a pessoa para a igreja. Não, vou levar a pessoa na igreja que lá você vai ser curado. Uai, você não tem o poder de Deus em você, não? Cristo não está em você, não? Quem vai curar a pessoa? É você ou é Deus? Se tão somente você puder falar a pessoa e fazer a pessoa entender que só existe um que cura, e esse é Deus.
Mas a palavra diz, ó, e porão as mãos sobre os enfermos, e ali não está dizendo, ó, e os pastores vão impor as mãos, ó, os apóstolos vão impor as mãos, ó, os evangelistas vão impor as mãos, ó, quem quer que seja o padre vai impor as mãos. Ali não está denominado quem, só está dizendo, aos que crê, imporão as mãos nos enfermos e serão curados. A mulher pode operar cura? Nem o homem pode operar, e nem a mulher. Ambos podem ser instrumentos de Deus para orar por um pelo outro, e Deus honrar a palavra. Amém? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso não está destinado a quem quer que seja. O profeta recebe. Vê? O que foi isto? Fazendo Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas obras que Jesus fez, Paulo fez o mesmo. E eles viram a Deus, o grande Pai, que tinha demonstrado na sarça ardente, ou tinha demonstrado a Paulo, e aqui estava sendo demonstrado. Ele é o mesmo em cada era. A tríplice maneira de Deus, ontem, hoje e eternamente. O quê? Redentor em sua igreja. Preeminências no reino vindouro. Amém? Vocês veem isso? Amém? Exatamente tão perfeito quanto possa ser. Oh, notem, o Espírito Santo é o único revelador da revelação divina de Cristo. Não há escola que possa fazer isso. Nenhum erudito pode fazer isso. Ninguém, quão bem educado, quão pio ou algo mais, não há ninguém que possa fazer isto. Eu poderia ferroar duro aqui. Quantos são cristãos nascidos de novo? Levante suas mãos. Cheios do Espírito Santo? Está bem. Aqui vamos nós então. Está bem? Notem, ele somente o fará ao predestinado. Isto é certo. Todo que o Pai me tem dado virá. Ninguém pode vir a menos que o Pai o tenha dado a mim primeiro. Vem. Olhem para aqueles sacerdotes, dizendo, este homem é Belzebu, ele é um adivinho, ele é um demônio. E aquela mulherzinha andando ali, vivendo com 6 maridos. Ela estava vivendo com 5, e teve o 6º então, e Jesus disse, vai buscar o teu marido, vem cá. E ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, sim, tu tens 6, tivesse 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Então será que ela não está vivendo em adultério? Ou alguma coisa, sei? Um caso extraconjugal? Porque era marido de outra, não era viúvo, era marido de outra. Mas no entanto, aquela condição dela, da vida, irmãos, eu gosto de falar sobre isso, porque aquela condição da vida dela não impediu que o evangelho chegasse até ela, a palavra chegasse até ela, não impediu. Mas você não pode pregar o evangelho para a tua vizinha, né? Que ela anda com um, com o outro, está vivendo aí de qualquer jeito. Não, para você é demais. Não, ela nunca vai crer. É assim, ó, a mente humana chega dessa forma. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, sim, tu tens 6. Tu tivesse 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ela disse, Senhor, o quê? Aquela luz atingiu aquela semente? Eita glória! Aquela luz atingiu aquela semente. Ali havia uma semente. Há tempo para todas as coisas. Eita glória! Aí tá, irmão. Há tempo para todas as coisas. O cara pode estar na sarjeta, na mendigança aí, como mendigo, na rua. Ele pode estar em qualquer lugar, destruído, Satanás pisando em cima dele, levando, drogado, quando é o tempo. Eu lembrei agora daquele jovem, né? Vivia vindo aqui perturbar. No dia quando ele veio aqui na frente, a palavra tocou nele, ele veio aqui na frente, deu um abraço nele. Ele nunca mais veio aqui. Ele passa ali na frente, ele me cumprimenta. Algo tocou aquele homem. Aquele jovem daqui, mora por aqui, né? Oramos por ele aqui, ele veio chorando aqui. Chorando. Numa escola dominical, os irmãos que sempre estão na escola viram. Lembram desse caso aqui.
Não veio mais aqui. Mas, no entanto, eu estava esse dia aqui, na frente, ele passou, tudo bem, tudo bem. Continua. Felizmente, está uma alma ali aprisionada. Quem vai poder fazer algo por ele, se não for Deus? Foi isso que nós intercedemos aqui, para que Deus operasse na vida dele. A família está lutando, não consegue. Tirar um parente da droga, irmão, é terrível. Humanamente falando, é difícil. Não é fácil. Só Deus. Aquela luz atingiu aquela semente, aleluia. Quando ela atingiu aqueles sacerdotes, eles disseram: este homem é um adivinho. Aí, ó, a mesma luz que atingiu aquela mulher, no poço atingiu os sacerdotes. A mesma luz atinge hoje os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Pastor. Seja todos os que estão em liderança das igrejas aí. Bispos, apóstolos, seja tudo. Quando ela atingiu aqueles sacerdotes, eles disseram: este homem é um adivinho. Não é da minha igreja. Não faz parte do meu rol. O que esse senhor quer dizer? O que ele vai dizer o que para mim? O que ele tem a acrescentar para mim? Ele não é nem da minha igreja. Veja, nenhuma vida ali. Um híbrido. Eita glória. Um híbrido. Para crescer até a organização. Porém, morreu dali em diante. Porém, esta mulher não era híbrida. Disse: Senhor, eu posso ver os seus lindos olhos grandes brilharem desta maneira, lágrimas escorrendo pela sua face. Disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta, eu estou esperando o Messias, e quando esse Messias vier, ele fará exatamente a esta mesma coisa. Ele nos dirá estas coisas. O que ele disse? Ele disse: eu sou ele. Aleluia. Eu sou ele, ó Senhor. Ela deixou o seu cântaro, aqui está ele. Vinde ver de um homem que me disse as coisas, ou o que foi isto? Esta luz atingiu aquela semente, e esta vida estava ali, ela surgiu, aleluia. E ele diz: a mesma coisa hoje acontece. É a mesma coisa hoje, porque a mesma luz está atingindo a semente hoje. Porém, os teólogos dirão: agora espere só um minuto, eu descobrirei se fulano, pastor Moody, disse, ou o que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? O pastor Moody viveu em seu dia, mas não agora, certamente. Lutero viveu em seu dia, mas não o dia de Wesley. Wesley viveu o seu dia, não o dia dos pentecostais. Os pentecostais viveram no dia deles. Estou lendo aqui. Os pentecostais viveram no dia deles, mas estão muito longe disto nesta hora. Oh, glória, aleluia! Mas estão muito longe disto nesta hora. Nós estamos na última hora, seguramente. Não estamos mais na era pentecostal. Tanto para quê? Cada vez que nós abrimos a palavra está falando com você. Isso vai relutar ainda. Eu não estou falando para vocês que creem, não. Deus sabe para quem está indo isso. Relutando ainda. Não estamos na era de Laodiceia. Então fique na era de Laodiceia. Suas organizações, escrúpulos exaltados, provam que ela não está ali. A palavra nunca tem sido corretamente vindicada, unicamente só em sua força, sementes, denominações, e eles criavam denominação. Então introduziam aquelas velhas sementes de ervas daninhas de gesso com aquele trigo genuíno, definhavam completamente, misturava o quê? O gesso com o trigo, misturar as suas ideias com a palavra. Genuíno, definhavam completamente. A ceifa ia para a erva daninha, a ceifa ia para a erva daninha de gesso, diretamente, salsa parrilhas e urtigas, veja, avançava de volta aquilo, definhava completamente, então
eles cavavam o campo e iniciavam novamente, plantavam algumas sementes verdadeiras, e algumas delas cresciam, e isso as sufocava. Mas então, Deus disse, nesses últimos dias, Ele apresentaria um povo lavado em seu sangue, e eles estavam predestinados para estarem ali, aleluia, eles têm de estar ali, Deus assim diz, e isto revelaria, e o mesmo sinal, em Malaquias 4, e o que ele faria? Restauraria novamente, traria de volta nos últimos dias, estas grandes coisas que ele prometeu, traria a revelação, o que há de, e ele haveria de fazer, o que ele haveria de fazer, Malaquias 4, haveria de trazer de volta a fé dos pais, aos filhos, vem, isto é correto, para trazer esta mesma coisa, a mesma coluna de fogo, a cena, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Jesus, fazendo o mesmo, pregando o mesmo, vindicando o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Feche os teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela porção da sua palavra dada-nos nesta noite, na qual vem e nos reforça cada dia mais e mais, ó Pai, aquilo que Tu tens feito a cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por sempre nos falar de uma forma especial. Continue ajudando-nos, abrindo nosso entendimento cada vez mais e mais, porque cada vez mais e mais que nos aproximamos da Tua palavra, estamos nos aproximando da Tua própria presença. Ajuda-nos, Senhor, abra os nossos olhos, essa é a nossa oração e o nosso pedido. Ajuda aqueles que estarão ouvindo, assistindo, em seus lares, durante a semana, aonde chegar a este vídeo através da internet, este meio, que o Teu Espírito Santo possa estar ali, ajudando-os a entender o tempo em que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Nós vamos pedir os jovens para que comuniquem aí os irmãos que estiveram conectados conosco através desta transmissão. Posso comentar aqui, mas vamos aqui, né? Isso. Tive um problema com o meu celular, os irmãos não vão conseguir falar comigo até amanhã. Acredito que até amanhã à tarde já tenha resolvido, né? Estiveram conectados conosco nossa irmã Marilúcia dos Santos, irmã Eloá Kenara, de Alto Paraíso, irmã Marilúcia Jandira, São Paulo, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Otto Weisman, aqui de Ariquemes, irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmã Queriapuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Geni Silva, está em Alto Paraíso? Está em Alto Paraíso, irmã Geni Silva, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Valdomiro Bento, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Deus abençoe, irmão Valdomiro. Irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Jailson Souza, da Paraíba, Deus abençoe, irmão Jailson também, e irmã Maria José, daqui de Alto Paraíso. Deus abençoe todos os nossos irmãos que comunicaram, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor nos permitir, quarta-feira estaremos aqui novamente para seguir estudando a palavra, aprendendo um pouco mais da sua santa palavra, das revelações do tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe a todos e vamos ao louvor de despedida. Vamos ficar de pé, irmãos? Segurança, aleluia. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus,
Deus vos abençoe em nome de Jesus. Bom, Jesus.